Boa tarde. Essa é a quinta aula de bioestatística do curso de enfermagem do campus da Unemate, né? E hoje nós vamos estar abordando a questão de alguns pontos de como ler os artigos, né? Vamos para uma outra parte. Boa tarde, Jane. Boa tarde. Bom, hoje nós vamos estar abordando uma outra parte do conteúdo, que é como que a gente faz as interpretações dos artigos. Tá? Hoje é um pouquinho diferente do que a gente estava trabalhando, né? Até então, a gente estava trabalhando com a questão da estatística descritiva. Hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho com a estatística inferencial, para vocês conseguirem ler os artigos, que é a última parte do nosso conteúdo, que é vocês conseguirem ler. Né? Então, nós temos essa primeira parte, que era até da estatística descritiva, que é trabalhar com banco de dados, e agora essas próximas duas aulas vão ser como vocês vão ler esses artigos, né? Para ajudar vocês a lerem esses artigos, tanto de enfermagem como de outros temas. Tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês podem estar parando para me perguntar caso tenha dúvidas. Que hoje é um pouquinho o conteúdo do que a gente vinha trabalhando. É que não está aparecendo aqui. Eu vou compartilhar a tela e eu vou abrir aqui no meu celular para ir acompanhando caso alguém queira entrar na sala. Só um pouquinho, só deixa eu entrar aqui pelo celular também. Deixa eu entrar aqui para conseguir enxergar e liberar as aulas, liberar a participação dos outros. Pronto. Eu consigo visualizar o que vocês estão vendo. Tá? Então, está compartilhada aí a tela com vocês. A aula de hoje, eu nomeei ela de como ler o p-valor, tá? Por que que a gente está usando essa terminologia do p-valor? Deixa eu colocar a tela inteira aí. O p-valor, ele dentro da estatística, é como se fosse um valor de referência para os testes estatísticos. Então, a gente faz um teste estatístico e precisa de uma ferramenta que nos diga se aquilo que a gente fez está correto ou não. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente lê essa ferramenta, né, e como que ela é aplicada. Por quê? Porque vocês vão encontrar nos artigos científicos esse valor de P como dando a significância estatística. Ou seja, se aquele teste foi significante ou não. Vocês já devem ter visto em alguns artigos essa palavrinha p-valor, tá? Ou p-value, que é em inglês. Então, só para a gente contextualizar, nós temos dois tipos de estatística: a estatística descritiva e a estatística inferencial. A estatística descritiva é essa que a gente viu até a última aula.
tá? Que é fazer os valores de tendência central, os valores de dispersão e os valores de frequência. Tá? Essas compõem a estatística descritiva. E aí nós temos a estatística inferencial. A estatística inferencial é quando a gente usa testes estatísticos para comprovar alguma teoria, né? Ou fazer alguma associação, ou fazer uma relação. Tá? Nós não vamos aprender a fazer esses testes, mas a ideia de hoje é que vocês consigam ler o que esses testes falam, o que é o resultado desse teste. Tá? E aí, quando a gente trabalha com a estatística inferencial, o valor de P, ele é como se fosse um resultado de referência. Vocês não estão conseguindo ouvir? Não estão me ouvindo? Eu estou. Tá? Alguém colocou aqui a mensagem que não estava ouvindo. Cadê? Não? Bom, então seguindo. Então, o valor de P, ele vai ser usado para quase todos os tipos de teste estatístico. Mas você vai perguntar, mas que teste estatístico? Qualquer um. Qualquer teste estatístico utiliza o valor de P como referência para ver se esse teste deu certo ou deu errado. E o que é dar certo e dar errado na estatística? É se eu posso aplicar o que eu encontrei na minha amostra para a minha população. Isso é o certo ou o errado no valor de P dentro da estatística. Porque lembra que eu falei lá na primeira aula, a gente não consegue trabalhar com a população toda. A gente sempre trabalha com uma amostra. E se eu trabalho com uma amostra, como que eu vou dizer que o resultado que eu achei nessa amostra eu posso aplicar para a minha população? Eu vou fazer isso fazendo esses testes estatísticos, e para eu saber se esse teste está certo ou não, eu uso o valor de P. Então, quando a gente usa esses testes estatísticos, a gente usa quando a gente trabalha com uma amostra. Se eu fazer um censo, eu não preciso fazer teste estatístico, porque censo eu trabalho todo mundo. Então, a resposta que eu vou ter do censo já é a resposta certa. Não preciso fazer teste estatístico nenhum. Agora, quando eu trabalho com amostra, eu estou trabalhando com uma pequena parte da população. Então, eu preciso fazer um teste estatístico para ver se o que aconteceu na minha amostra eu posso aplicar para a minha população. Tá? Isso, inclusive, foi uma questão que algumas pessoas erraram na avaliação 2, colocando o censo como exemplo de amostragem. Tá? O censo, ele não é uma amostra, o censo é a população inteira. Então, não é um tipo de amostra. Tá? A amostra é quando eu pego uma pequena parte daquela população. Então, esses testes estatísticos, eles vão ser ferramentas que a gente vai utilizar. Tá? Toda ferramenta é igual para os números que eu tenho? Não. Tá? Cada tipo de dado, eu utilizo um tipo de ferramenta. E aí que vem o problema. Porque cada ferramenta dessa, ou cada teste estatístico dele, que existe, seguem certos pressupostos. O que são esses pressupostos? São as regras que eu tenho que seguir para aplicar esses testes estatísticos. Então, eu não posso aplicar o mesmo teste estatístico para todo mundo. Para cada tipo de dado, eu vou utilizar um tipo de teste. Por isso que é difícil fazer estatística. Por quê? Porque não é igual, sempre igual para todo mundo. Cada dado, cada grupo, eu tenho que seguir um teste diferente. E escolher esse teste não é tão fácil. Eu não posso dizer assim, faz o teste T para todo mundo. Não é dessa maneira que a gente escolhe um teste estatístico, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês essa dificuldade. Então, nós temos aqui, dentro da pesquisa analítica, a estatística descritiva,
que a gente já trabalhou. Olha aqui, ó, média, moda, mediana, frequência, desvio padrão e os quartis, e os gráficos e as tabelas. E a gente tem dentro da estatística... Professora, Oi. o slide não mudou. Ah, tá, peraí. Peraí que travou. Deixa eu sair e voltar de novo. Agora ele mudou. Agora foi. Então, ó, na estatística descritiva, a gente já viu esse primeiro quadro, né? O que a gente não viu foi o intervalo de confiança, porque aqui o intervalo de confiança vai estar associado às variáveis. Então, a gente fez esse primeiro quadro aqui todo, tá? Aí, na estatística inferencial, a gente tem os testes de hipótese e tem os pontos estimados, tá? Então, aqui a gente trabalha as questões de diferença, predição e associação. E aí, para saber se isso aqui deu certo ou não, eu utilizo o p-valor como referência. E para as medidas de risco, que é o risco relativo, a razão de chance e a redução de risco, eu utilizo o intervalo de confiança como referência. Tá? Então, a gente tem a maioria, a gente utiliza o p-valor. É possível utilizar outros? É possível utilizar outros, mas na grande maioria, a gente sempre tem o p-valor como referência. Então, aqui um exemplo. Né? Então, vamos considerar aqui que tem um experimento de 10 indivíduos, né, que receberam um placebo e outros 10 receberam um diurético experimental. Então, nós temos 10 pessoas que receberam placebo, ou seja, receberam água, e temos 10 indivíduos que receberam um diurético experimental, né, um remédio que está sendo testado. Após 8 horas, foi feita a média do débito urinário. Do grupo placebo, deu 769 ml. Do grupo diurético, deu 814. Ou seja, uma diferença de 45 ml entre um grupo e outro. Como sabemos que essa diferença da droga funcionou ou não é simplesmente um resultado um acaso? Então, para saber se realmente essa droga funciona, se isso aqui não foi achado ao acaso, a gente faz um teste estatístico. E aí, no teste estatístico, a gente vai testar as hipóteses. Então, a gente vai ver duas hipóteses sempre que a gente trabalha. Uma é a hipótese nula e outra é a hipótese alternativa. Isso tudo eu estou falando para vocês para conseguir chegar lá no P, tá? Na hipótese nula, a gente trabalha quando não tem diferença entre os grupos. E a hipótese alternativa é quando tem diferença entre os grupos. E aí, para eu descobrir se existe ou não essa diferença, eu tenho que aplicar um teste estatístico para saber se é hipótese nula ou hipótese alternativa. Então, aí vem os testes estatísticos. Os testes estatísticos, geralmente, eles vêm dessa maneira aqui, vem nesses quadros aqui. Então, se eu tenho a minha amostra e ela tem uma distribuição normal, aí ela é pareada ou não pareada, eu vou escolhendo, eu vou dizendo como que é esse meu dado e vou chegar ao tipo de teste. Então, esses quadros daqui de baixo são os nomes dos testes que eu vou fazer. Tá? A primeira coisa que a gente tem que saber quando vai escolher um teste estatístico é saber se a minha amostra tem uma distribuição normal ou não normal. Tá? Então, o que vem ser essa distribuição normal ou não normal? Eu vou mostrar depois para vocês. Depois eu tenho que saber se a minha amostra é pareada ou não pareada. O que é pareado ou não pareado? É se esses grupos, eu estou trabalhando o mesmo grupo duas vezes ou são dois grupos diferentes. Tá? E aí, se for dois grupos, é um tipo de teste, se for mais grupos, é outro tipo de teste. E assim vai para todos os tipos de testes, tá? Então, para eu trabalhar, por exemplo, fazer um teste T,
que é um tipo de teste estatístico, eu tenho que ter 2 grupos que são pareados e que têm distribuição normal dentro da amostra. Se eu vou escolher o teste de Friedman, eu tenho que ter mais grupos de uma amostra pareada de uma distribuição não normal dentro de uma amostra. Tá? Então, eu tenho que seguir esses quadrinhos para saber qual é o teste que eu vou usar. E é isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Não é o teste não vai ser igual para todo mundo, porque cada amostra é diferente. Aqui de novo, dependendo do tipo da minha variável, eu vou ter um tipo de teste. Tá? Então, se eu quero comparar 2 grupos não pareados, eu faço, se tiver distribuição normal, eu faço teste T. Se tiver distribuição não normal, eu faço teste de Money-White. Se tiver distribuição dicotômica, que é sim ou não, eu faço Q quadrado. E se for tempo de sobrefície, eu faço o teste de long-range. Então, depende do meu tipo de distribuição de variável e o que eu quero comparar para escolher o teste. Aí vocês vejam que tem um monte de nome de teste. Tá? Então, vai depender muito de qual que eu quero fazer, do que eu tenho de dados. E isso que é difícil na estatística, é que as pessoas não entendem que para cada tipo de dado eu vou usar um teste diferente. E aí acabam se perdendo na hora de fazer a estatística. Aqui é um outro fluxograma para ajudar, né, a escolher um teste. Então eu vejo primeiro se eu quero o que eu quero cruzar, se são variáveis quant e quali, ou se é quant com quant, ou se é quali com quali. Tá? Por isso que eu falei para vocês que é importante saber o tipo das variáveis, porque essa é a primeira definição que a gente vai ter para escolher os testes. E aí, depois disso, então, a gente descobre se ela é distribuição normal, eu vou para os testes paramétricos, e se ela tem distribuição não normal, eu vou para os testes não paramétricos, até conseguir escolher um teste, né? Dependendo do que a minha variável é. Tá? Isso aqui eu só trouxe para vocês entenderem como é que a gente escolhe um teste estatístico. Não é eu chegar e falar da minha cabeça, eu quero fazer aquele teste. Não é assim. Tá? Depende do que o teu banco de dados tem para você fazer o teste mais apropriado para aquele banco de dados. E uma das coisas que a gente precisa saber para fazer esse teste são as distribuições. Por que eu estou apresentando isso aqui para vocês? Porque vocês vão encontrar isso aqui escrito lá no artigo. E quando vocês encontrar isso aqui escrito, vocês vão ter que saber fazer a leitura. Tá? Se esse tipo de variável vai estar escrito lá, a variável tem distribuição tal. Aí vocês precisam saber o que é essa distribuição. Então, nós temos 4 tipos de distribuição. Nós temos a distribuição normal, a distribuição não normal, a distribuição dicotômica e o tempo de sobrevida. O tempo de sobrevida é quanto tempo a pessoa tem antes de morrer. As variáveis dicotômicas é quando eu tenho apenas 2 alternativas, ou é sim ou não, ou vive morto, ou que nem tá aqui nesse desenho, ó, vive morto, ou nasceu, morreu, tá? Só tenho duas alternativas. E a distribuição normal ou não normal são para as variáveis quantitativas. Então, toda vez que eu tenho uma variável quantitativa e eu vou escolher um teste para fazer, eu tenho que saber qual que é o tipo de distribuição. Então, é assim, eu faço um gráfico desse aqui, que é chamado histograma, que é um gráfico de distribuição, tá? E aí, com esse gráfico, eu vejo se as variáveis, elas giram em torno na média, fazendo esse desenho aqui, ó, que é baixo nas pontas e alto no meio, eu digo que tem uma distribuição normal. Agora, quando eu tenho as variáveis
dispersas dentro desse grupo, eu digo que é uma distribuição não normal. Tá? Então, eu tenho essas duas distribuições. Para que isso? Para que vocês leiam lá nos artigos, vai estar assim: a variável teve distribuição normal, ou a variável teve distribuição não normal e foi utilizado o teste não paramétrico. Tá? Porque essa é o primeiro critério para você escolher um teste estatístico. Se eu tiver distribuição normal, eu uso testes paramétricos. E quando eu tenho distribuição não normal, eu uso testes não paramétricos. Tá? E para os dicotômicos e para o tempo de vida, eu também tenho testes específicos, tá? Isso aqui só para vocês entenderem o que vocês vão ler. Então, olha aqui nessa imagem. Aqui uma distribuição normal, tá vendo? Onde os valores giram em torno da média e vão diminuindo para os dois lados de uma maneira proporcional, nesse primeira figura, e nesses outros aqui são distribuições não normais, ó, eles não giram em torno da média. Tá vendo? Eles têm aqui, ó, decrescente, esse aqui é decrescente, esse aqui é crescente, e esse aqui é, então, uma distribuição também normal, tá vendo? Ó, gira em torno da média. Por isso que eu tenho que saber o que é média, o que é mediana, para conseguir fazer também essa leitura aqui. Eu tenho que, quando eu falo agora média, vocês sabem do que eu estou falando. Então, eu tenho aqui o valor da média, e aí eles estão ao redor da média. Opa, voltei para trás. Aqui a mesma coisa. Olha aqui, ó. Os valores giram em torno da média e vão se distanciando da média proporcional dos dois lados. Aqui é a mesma coisa. E aí eu considero, então, que quando eu tenho uma distribuição normal, 68% desse meu grupo vai estar ao redor da média. 95% desse meu grupo vai estar nessa segunda divisão. E 99% desse meu grupo vai estar decrescendo ao longo da média. E aí eu utilizo esse padrão para fazer o p-valor. Outra coisa que vai estar escrito lá quando a gente for ler os artigos é sobre a classificação da variável no teste estatístico. A gente estudou a classificação da variável no banco de dados. Agora, essa classificação aqui é no teste estatístico. Então, no teste estatístico, as variáveis são divididas em dois grupos, tá? O que a gente chama de variável independente e de variável dependente. A variável dependente é aquela que eu vou estudar, é aquilo que eu quero saber se está alterando. E a variável independente são as causas que vão fazer essa variável mudar. Um exemplo aqui, por exemplo, ó, a violência na TV provoca agressividade nas crianças? Então, o que eu quero saber se está alterando? É a agressividade das crianças. Então, a agressividade das crianças vai ser a minha variável dependente, que é o efeito que eu estou estudando, é aquilo que eu quero estudar. E o que está provocando essa agressividade? É a violência na TV? Então, vai ser uma variável independente, é aquilo que pode estar causando. É violência dos pais que está provocando agressividade nas crianças? Então, a violência dos pais é uma variável independente. É o tempo que fica no celular? É uma variável independente. Então, tudo aquilo que pode causar ou alterar o que eu quero estudar, eu chamo de variável independente. E aquilo que eu estou estudando, eu chamo de variável dependente. Tá? Então, aqui está a definição. A variável independente é a que influencia, determina ou afeta outra variável. É referida como fator determinante, condição ou causa para a ocorrência da resposta. Então, a independente são as causas
E a dependente é aquilo que eu vou estudar. Então, é a resposta que varia em virtude dos valores da variável independente, tá? Modificando a variável independente e alterando esse valor da variável. Tá? Então, por exemplo, no meu estudo, eu estudo pressão arterial. Então, pressão arterial vai ser a minha variável dependente, é aquilo que eu estou estudando. E quais que vão ser as variáveis independentes? Eu quero saber o que causa a alteração na pressão arterial. Então, as minhas variáveis independentes vai ser idade, vai ser sexo, vai ser temperatura, vai ser umidade, vai ser presença de doença, tá? Então, tudo que pode causar alteração nessa minha variável vai ser, eu chamo de variável independente. Então, nos artigos vão estar escrito: a variável dependente é tal, que é aquilo que eu quero estudar, e a minha variável independente serão tal, 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 tal. Por quê? Quando eu faço um estudo, eu não analiso tudo que pode estar interferindo nessa variável. Eu analiso apenas algumas questões, tá? Porque não existe estudo que vai dar conta de tudo. A gente analisa apenas pequenas partes. Por isso que eu uso teste estatístico. Porque eu uso apenas pequenas partes para estudar e pequenos grupos. Eu não tenho como comprovar tudo e tudo junto. Tá? Então, por isso que eu utilizo esses testes estatísticos. Aqui só mostrando como que as variáveis elas são trabalhadas, né? Então, as variáveis dependentes elas influenciam a variável independente, tá? Então, tem uma relação entre elas, né? A variável independente vai estar afetando a variável dependente. A variável dependente é aquilo que eu quero estudar e a variável independente, então, são as causas que eu vou estudar para que aquilo aconteça. Então, voltando ao p-valor. Então, o p-valor, ele é uma ferramenta utilizada nos testes estatísticos e é definido como a probabilidade de se observar um valor da estatística de teste maior ou igual ao encontrado. Tá? Então, o que seria esse conceito? O p-valor, ele vai dizer para mim se eu posso aplicar aquele resultado na minha população ou se aquele resultado só pode ser aplicado à minha amostra. Tá? Porque pode ter tido uma alteração, mas eu tenho que saber se aquilo foi ao acaso ou foi só para aquele grupo. Então, a gente usa, tradicionalmente, a maioria dos testes, utiliza o valor de P para rejeitar a hipótese nula de 0,05, tá? Ou seja, quando não há nenhuma diferença, né, um valor tão extremo para teste estatística é esperado menos de 5% das vezes. Então, o que acontece? Eu nunca vou ter um teste que é 100%. O teste que eu vou conseguir fazer mais próximo é de 95%. Quando eu tenho esse teste que eu estou tentando mostrar que aquilo ali é verdade, está acontecendo, vai me faltar 5%. E esse 5% é, então, o valor de P. Tá? Não precisa vocês entenderem como que faz esse cálculo, como que isso aparece. Só precisa que vocês consigam entender isso aqui. Tá? Esse valor de P. Então, quando eu encontro, ficou pequenininho, né? Peraí, deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho. Aí, essa parte aqui que a gente precisa entender. Se eu encontrar um valor de P maior que 0,05, eu digo que esse valor não é significante. Ou seja, eu não encontrei relação naquilo que eu estava estudando e eu não posso aplicar aquilo que eu estava estudando da minha amostra para a minha população. Tá? Então, um teste de P maior que 0,05 é não significante. Eu não encontrei aquilo que eu estava estudando.
Agora, se eu encontrar um resultado de 0,01 a 0,05, ou seja, menor que 0,05, eu digo que é um resultado significante. O que eu estou estudando realmente aconteceu e realmente eu posso aplicar aquele resultado da minha amostra para a minha população. Se eu achar o resultado de 0,001 a 0,01, eu digo que é muito significante. Por que esse valor diminuiu? Até 0,05, eu estou provando que 95% das vezes aquilo que eu estou estudando vai acontecer. Quando eu baixo para 0,01, eu digo que 99% das vezes aquilo que eu estou estudando vai acontecer. Tá? E quando eu tenho valor menor que 0,01, é extremamente significante. Ou seja, aquilo que eu estou estudando acontece em 9,99999% das vezes. Em 99,99999% das vezes, aquilo que eu estou estudando acontece. Então, esse P vai ser menor que 0,01. Então, vejam, quanto menor o valor de P, mais significância eu tenho, ou seja, mais certo o meu teste está. Mais eu posso dizer que aquilo que eu estou estudando realmente vai acontecer, realmente acontece. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai ler isso lá nos artigos, tá? Isso aqui é um artigo meu, e aí eu estou explicando o que eu fiz nesse artigo. Então, eu estou explicando, ó, a análise foi realizada no programa R, versão 3.3.5. Então, eu usei esse programa estatístico chamado R, por meio das bibliotecas LME, LMTER, VEX e VIRT. Isso aqui é relacionado ao programa. E aí eu coloquei aqui, ó. As associações foram consideradas ao nível de significância de 5%. Então, eu tinha que ter resultados que fossem menor que 0,05 para que fossem significantes. Deixa eu botar maior aqui. Tá vendo aqui, ó? Então, nos artigos vão estar dizendo para vocês qual que é o nível de significância. A grande maioria, 99% dos artigos que utilizam testes estatísticos, utilizam o nível de significância de 5%. Tá? Ou vocês vão encontrar também escrito assim: as respostas serão de 95%. É a mesma coisa que esse 5% de significância. Tá? Então, todo resultado menor que 0,05 foi significante nesse meu trabalho. Tá? Então, vocês vão encontrar dessa maneira escrito nos trabalhos. Aí aqui eu cortei, mas aqui tá vendo, ó? Aparece aqui um valorzinho de P, depois eu vou mostrar para vocês onde que aparece esses P. Então, o significado do valor do P, tá? O valor de P avaliam quão bem os dados da amostra apoiam o argumento da hipótese nula é verdadeira, né? E ele mede qual compatível seus dados são com a hipótese nula. Qual a probabilidade do efeito observado nos seus dados amostrais se a hipótese nula for verdadeira? Então, aqui está dando oh, não mudou, peraí. Travou aí de novo. Deixa eu sair e voltar lá de novo. Aí, então, o valor de P, ele nos ajuda a dizer se o que eu estou estudando, ele realmente é verdade aquilo ou não. Então, se eu tenho valor de P alto, eu digo que esses dados são prováveis da hipótese nula verdadeira, ou seja, se é acima de 0,05, não aconteceu nada. Aquele teste que eu fiz mostrou que eu não achei resultado.
resultado. Agora, quando esses dados são baixos, o p-valor é baixo, aí eu digo que é bem provável que a minha hipótese nula esteja errada. Então, eu vou usar a hipótese alternativa, que é quando eu encontro o resultado significante. Então, o valor de P baixo, ele sugere que a amostra fornece evidências suficientes de que você pode rejeitar a hipótese nula para toda a população. O que isso quer dizer? Eu posso aplicar o resultado que eu encontrei na minha amostra para a minha população inteira. Tá? Então, aqui um exemplo. Ó, isso aqui é um estudo. Não sei porquê, tá toda hora travando agora. Peraí. Aí. Então, esse aqui é uma tabela de um estudo que verificou como que as pessoas verificou a diferença entre o hospital público, o hospital particular e o hospital filantrópico, tá? Em relação às atividades que tinham. Então, a primeira coisa que eles perguntaram era se existia diferença entre a quantidade de enfermeiros e de técnicos e auxiliares enfermeiro assistencial. Então, veja aqui, ó, P 0,52, ou seja, essa diferença aqui que encontraram nesse resultado, eu não posso aplicar ela para minha população inteira, porque não foi estatisticamente significante, tá? Não teve diferença. Então, essa diferença aqui só foi encontrada nessa amostra. A mesma coisa para os outros, ó, todos os valores acima de 0,05. Estão enxergando? Aí o tempo perguntou se o tempo de formação vai interferir, né, no trabalho. Aí aqui, no hospital público, deu 0,09, então maior que 0,05. Agora, no hospital particular, o tempo de formação foi significante. Ó, foi menor que 0,05, foi 0,04. Então, esse resultado aqui é um resultado que acontece tanto nessa amostra como na minha população. Então, essa diferença aqui, ela realmente existe. O tempo de formação vai influenciar nos hospitais particulares. E nos hospitais filantrópicos? Não, deu 0,94. E assim eu vou fazendo a análise em todas as variáveis, vendo quais variáveis eu posso utilizar para explicar o que eu estou estudando. Tá? Então, vejam que os valores maiores, a maior que 0,05, quer dizer que não tem alteração. Agora, quando for menor que 0,05, aí sim eu posso utilizar esse resultado para comprovar aquilo que eu estou estudando e também para dizer que isso se aplica à minha população. Tá? Aqui um outro exemplo. É do mesmo estudo ainda. Fizeram um teste estatístico para saber qual eram as interferências. Então, eles viram assim, ó, a carga de trabalho no hospital é vista de uma maneira positiva ou negativa. Então, para todos aqui deu maior que 0,05. Então, não interferiu no trabalho. O tamanho da equipe é visto de uma maneira negativa ou positiva. Então, aqui no hospital público, o tamanho da equipe interferiu na qualidade do trabalho, ó, deu 0,03, tá? Vocês podem ver que vai ter o p-valor com mais números, não só aquele 0,05, tá? Vão ter outros números, não tem importância, segue a mesma questão matemática, menor que 0,005. No hospital particular não deu, no hospital filantrópico também interfere, ó, o dimensionamento da equipe também interfere, deu menor que 0,05. A segurança para execução no trabalho
interfere tanto no hospital público, porque olha aqui, ó, 0,007, então é menor que 0,005. Aqui não deu e aqui também deu. E assim vai para todos os resultados, tá? Eu vou ter que ir analisando cada um para fazer a leitura de cada um. Vejam que aqueles que foi estatisticamente significante, geralmente eles estão marcados, tá? Para chamar a atenção justamente de quem está lendo. A maioria dos estudos marca aqueles que são estatisticamente significantes, mas a gente precisa saber ler para fazer a interpretação correta. Aí uma coisa que a gente precisa também prestar atenção. O valor de P, ele não é tudo. A gente sempre precisa entender qual é que é o contexto que aquele valor de P foi aplicado, tá? Um exemplo é esse estudo aqui, que foi feito lá em Nova York por esse pesquisador. Tá? Ele fez o seguinte, ele viu que ele ia de bicicleta da casa para o trabalho. E ele tinha duas opções. Ou ele ia pela rua movimentada, ou ele ia por um caminho mais agradável, que tinha mais árvores. E aí ele queria avaliar qual era o caminho que era mais rápido. Se era pela rua movimentada ou se era pelo caminho das árvores. E aí ele fez marcou o tempo do caminho que ele percorria, né? E deu uma diferença de 57 segundos menor entre um e outro. Quando ele aplicou o teste estatístico, deu um valor de P igual a 0,001, ou seja, altamente significante. Então, ele ir pelo caminho mais curto era muito mais rápido. Só que o que acontece? Embora deu esse resultado significante, o caminho que deu mais rápido foi pela avenida mais movimentada, que não era o caminho mais agradável. Então, nem sempre esse valor de P vai dar uma resposta concreta para nós. Por isso que precisa do referencial teórico. Porque, às vezes, o valor estatístico, ele é um número. Ele vai nos ajudar a compreender, mas ele sozinho não nos mostra qual que é a melhor escolha. Por isso que eu tenho que entender o que eu estou estudando. Porque senão eu vou colocar no estudo variáveis que vão ter valor significativo, mas que não se aplicam ao nosso contexto, ao contexto do estudo. Tá? Então, a gente precisa sempre avaliar. Embora o valor de P possa dar significante, eu posso estar aplicando, às vezes o que eu estudei não é necessariamente aplicável para aquele estudo. Tá? Eu lembro uma vez que eu estava lendo um livro de ginecologia, e aí lá no livro era um livro americano traduzido para o português. E aí no livro tinha assim, questões de segurança da gestante no domicílio. Aí tinha assim, as perguntas que era para você fazer para a gestante, né? Aí estava lá a pergunta assim: possui alarme de incêndio na sua residência? Possui extintor de incêndio na sua residência? Eram as perguntas que estavam para fazer. Aí eu pergunto para vocês, aqui no Brasil, é realidade nossa ter alarme de incêndio nas casas? Não. Não, né? Aqui é obrigatório ter extintor de incêndio em casa? Não é, né? Também não. Também não. Aí dá para a gente aplicar essas perguntas para as pacientes aqui no Brasil? Não dá, não faz sentido nenhum. E esse mesmo tipo de coisa acontece nos artigos, quando a gente vai fazer estudo. Às vezes a gente encontra respostas que não tem nada a ver, mesmo que a matemática, porque a estatística é um recurso matemático, nos digam que tem significância, isso não se aplica ao contexto que a gente vive. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado na hora de fazer a leitura.
Tá? Quando eu estava estudando também, agora na minha tese do doutorado, a gente aqui no Brasil pesa os pacientes em balança normal, né? Balança dessas que tem em farmácia, balança elétrica. Lá no Japão, por exemplo, eles pesam o paciente na cama que vai fazer a hemodiálise. Né? Então, o peso que eles têm controle lá durante a sessão de hemodiálise, a gente precisa controlar o peso da pessoa. Então, vocês imaginem eu querer comparar o controle de peso que a gente faz aqui no Brasil com o controle de peso que faz lá no Japão. Não tem como. Não tem como, porque aqui o paciente tem que subir em cima da balança para pesar. A gente não consegue pesar nem paciente em cadeira de roda, né? Quem dirá paciente acamado? Enquanto lá no Japão, eles pesam o paciente a todo momento, porque a cama que eles deitam o paciente tem uma balança. Tá? Então, vocês imaginem, não tem como fazer essas comparações. Então, mesmo que os valores de IP dê alterado, a gente precisa relevar o contexto que o estudo está sendo realizado, porque senão a gente viaja em umas ideias aí sem cabimento. Tá? Então, o valor de P, o que a gente precisa entender? A gente precisa ler, saber essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha aqui. Tá? Valor maior de 0,5 não é significante e quanto menor o valor, mais significante é. Tá? Mais significante vai ser. Tá? Porque isso aqui vai nos ajudar lá nos artigos. Outra coisa que a gente também trabalha para nos ajudar a fazer leitura é o intervalo de confiança. O intervalo de confiança, ele dá o intervalo que você acha que a resposta verdadeira vai se encontrar num determinado grau de certeza. Então, o que é isso? Lembra que eu falei para vocês que nenhum estudo é 100%. Nenhum é 100%. Tá? Nenhum. Visto isso, vocês estão vendo essa questão de porcentagem muito bem falado agora na vacina do Covid. Tá? Já viram reportagem da vacina do Covid, né? Já viram quando eles falam assim, a eficácia da vacina do Covid X é de 70%. Então, quer dizer o quê? Eu vou tomar vacina, 100 pessoas vão tomar vacinas, 7 vão estar protegidas. As outras 3 não vão estar tão protegidas. E assim vai. Ah, mas aí todo mundo tem que tomar a vacina, mesmo não sendo todo mundo que vai atingir? Sim, todo mundo tem que tomar. Porque senão a vacina não consegue fazer o efeito de rebanho que é utilizado para as vacinas. Então, não existe, por exemplo, nenhuma vacina que é 100%, tá? Nenhuma, nem dessas que a gente já utiliza. Por quê? Porque sempre tem as suas exceções dentro da população, tá? Já viram aquela conversa, não viram que eu travou, eu acho que é o meu vídeo. Travou mesmo. Aí, voltou? Ainda não. Oxi. Aí, Agora voltou. O que acontece? Sempre vai ter algum caso excepcional que não vai entrar, vai ser sempre tem as suas exceções. Tá? Um exemplo clássico é a vacina. Tá? A vacina geralmente funciona em 99,9% da população. Mas sempre tem aquele 1% ou valores menores que 1% que vai ter problema. Né? Vocês já viram isso? Já ouviram falar isso? Não ouviram? Assim, fulano não toma a vacina tal porque deu reação nele. Então, ou seja, para a população inteira não deu nada, mas para aquele um indivíduo deu aquela reação. Isso vale também para a vacina do Covid, como vocês viram que teve gente que tomou e morreu depois que tomou a vacina. Ou seja, deu uma reação naquela pessoa, então essa pessoa fazia parte do 0,01% lá que não
Não podia ter tomado. Tá? Então, o que a gente utiliza? A gente utiliza esses intervalos de confiança. O que vão ser esses intervalos de confiança? Geralmente, a gente trabalha com intervalo de confiança de 95% a 99,9%. É o intervalo de confiança que eu trabalho, né? Que os pesquisadores trabalham. Então, o que é isso? O intervalo é um cálculo que eu faço, que eu digo o seguinte: dentro desse grupo aqui, nesse intervalo, se eu fizer 100 vezes o mesmo estudo, 95 vezes vai acontecer esses resultados aqui dentro desse intervalo. Tá? Então, eu digo assim, que é um intervalo que eu vou encontrar a verdadeira resposta com determinado grau de certeza. Tá? Então, o intervalo de confiança é um intervalo estimado de um parâmetro de interesse de população. Em vez de estimar o parâmetro por um único valor, que seria o p-valor, a gente usa um intervalo de estimativas prováveis. Então, o intervalo de confiança, ele é muito aplicado na área da saúde, porque tem muitas variações. Enquanto o p-valor dá a resposta de um parâmetro só, o intervalo dá um intervalo para a gente confiar. O intervalo de confiança são utilizados para indicar a confiabilidade de uma estimativa. Por exemplo, um intervalo de confiança pode ser usado para descrever o quanto do resultado da pesquisa são confiáveis. Então, vamos ver aqui. Ó, o intervalo de confiança é expresso em porcentagem. O nível de confiança eu posso ter, então, 90%, 95% e 99%. São as que são mais utilizadas. Tá? Na figura abaixo, a gente vê esse intervalo de confiança de Professora, 90%. Ai, travou de novo, né? o slide não mudou. Eu não sei porque tem horas que travam. Espera aí. Eu passei lá para frente. Aqui. Então, aqui nessa figura, ó, a gente vê esse intervalo de confiança de 90%. Então, o que seria aqui? Uma distribuição normal. Esse risco do meio é o meu resultado médio. E eu digo que o seguinte, nesse estudo aqui, a maioria dos resultados vai estar dentro desse grupo aqui, nesses valores. Tá? Vai estar nesses valores. Vai estar entre menos A e A. Tá? Vão estar, esse grupo aqui vai acontecer, 90% vai estar dentro desse grupo. Então, vamos mais para frente para entender mais. Então, esse cálculo usa a amostra de estudo para estimar o tamanho real do resultado na população de origem. A mesma coisa. Assim como o p-valor me diz que eu trabalho, eu posso aplicar o resultado da minha amostra para a minha população, o intervalo de confiança também faz isso. Tá? O cálculo do intervalo de confiança é uma estratégia que considera a amostragem de erro, ou seja, nunca é 100%. Nenhuma ferramenta estatística é 100%, tá, gente? Sempre vai ter a exceção. A dimensão do resultado do seu estudo, intervalo de confiança, caracterizam valores presumíveis para a população original, ou seja, eu utilizo esse resultado para aplicar na minha população. E quanto mais estreito for o intervalo de confiança, maior a probabilidade da porcentagem da população de estudo representar um número real. Então, vocês vão ver isso aqui mais um pouquinho para frente. Então, como que vocês vão encontrar isso nos estudos? Isso aqui é um pedaço de um estudo. Professora, sua voz está travando seu áudio. Então, porque o vídeo está travado. O áudio está cortando.
Só tá aparecendo aqui. Agora travou tudo. Para lá. Caiu minha internet. Não, ainda não voltei. Agora que eu voltei. Tá, então aqui, ó, é como a gente vai encontrar isso escrito nos estudos, esse intervalo de confiança. Vai estar escrito, por exemplo, aqui, ó. Um estudo prospectivo de corte avaliou a associação entre a presença de asma e o risco de apneia obstrutiva do sono em adultos. Os adultos foram recrutados aleatoriamente a partir de uma lista de base populacional de funcionários estatais e foram acompanhados durante 4 anos. O risco de apresentar a, a, Professora, tá falhando de novo. a apneia obstrutiva do sono em 4 anos foi maior nos participantes. Estou travando toda hora, né? Volta. Aí, tá toda hora caindo, tá armando para chover. Eu acho que é isso, a internet tá ruim. Então, o que acontece aqui nessa última linha que nos interessa? Ó, eles fizeram aqui um cálculo de risco relativo, que é um teste estatístico. Aí vai aparecer dessa maneira aqui, ó. IC 95%. Então, intervalo de confiança de 95%. O intervalo de pesquisa foi de 1,06 a 1,82, tendo um p-valor de 0,03. Ou seja, esse resultado foi estatisticamente significativo e o intervalo de confiança é que os resultados vão sempre dar entre esse valor. Volta. Eu vou fazer o seguinte, vocês estão me ouvindo? Sim. Então eu vou desligar só a minha câmera por enquanto para ver se consigo continuar, porque está travando é minha câmera. Ok. Eu vou desligar um pouquinho para ver se para de travar tanto. Então, eu vou ver dessa maneira aqui que vai estar apresentado o intervalo de confiança. Tá vendo? Vai aparecer esse IC 95%, ou seja, se eu fizer esse teste 100 vezes, em 95% das vezes, o resultado vai cair entre 1,06 a 1,82. O resultado nesta amostra que eu estudei foi de 1,39. Tá vendo? Ó, de 1,39. Nesse grupo. Nesse grupo foi de 1,39, tá? Mas, o que apareceu isso aqui agora? Mas se eu repetir
repetir esse estudo sempre entre 1,06 ou 82, tá? É assim que vai aparecer esse resultado. Agora tá aí. Outra maneira que vocês podem visualizar esse intervalo de confiança é com essas figuras, tá? Nessas figuras, o que que acontece? Esses risquinhos que estão aqui são os intervalos, tá? Que tiveram. E aí é assim, como é que a gente avalia isso aqui? Aqui o 0 é a minha referência, tá? É a linha de referência. E aí todos os intervalos que atravessam essa linha, eu digo que eles não são significantes. Apenas aqueles que estão todos acima da linha ou que podem estar todos abaixo da linha é que são significantes. Se atravessar esta linha aqui, é porque esse resultado não foi significante. Assim como eu leio o p-valor maior que 0,05 como não significante, eu leio também o intervalo de confiança que atravessa essa linha de valores como não significante. Tá? Aqui está escrito, ó. Então, quando o resultado é bem em cima, eu digo que é definitivamente importante. Quando está mais mediano, possivelmente importante. Quando está próximo do valor, eu digo que é importante, mas com cuidado. E quando atravessa essa linha, eu digo que não é significante. Quando tem esses valores muito altos, né, muito grandes, eu digo que é inconclusivo. E quando esse valor é menor, mas atravessa a linha, eu digo que esse resultado é um falso verdadeiro. Tá? Então, a gente não é significante, ó, não é significante. Aqui é mostrando para vocês uma tabela de um estudo, isso aqui é da minha tese, tá? Que eu estava estudando o que interferia na pressão arterial sistólica dos pacientes que fazem hemodiálise. E aí eu tenho aqui o valor de P e tenho um intervalo de confiança de 95%. Então eu queria saber o quanto o uso de hipertensivos, por exemplo, alterava a pressão arterial. E aí eu descobri que quem utilizava antihipertensivo tinha pressão arterial 8,45 vezes mais alta do que quem não tomava o antihipertensivo. E aí aqui, ó, o meu p-valor deu menor que 0,05, porque deu 0,01, e o meu intervalo de confiança variou de 1,57 a 15,33. Tá. Aí vejam todos esses que estão marcadinhos de azul, de preto escuro, de negrito, foram estatisticamente significantes. Tá? E aí só o que eu chamo a atenção aqui para vocês. Esses valores aqui que começam no negativo e vai para o positivo, ou seja, atravessam o intervalo de confiança, eles não são significantes, tá vendo? Como na figura. Ó, quem atravessou aqui o valor de 0, ou seja, começou no valor negativo e terminou no valor positivo, não é significante. Ó, aqui a gente pode ver, ó. Começou no negativo, terminou no positivo, não é significante. Começou no negativo, terminou no positivo, não é significante. O que pode acontecer também nos estudos é de vocês encontrar tabelas que não têm o valor de P, só tem o intervalo de confiança. Aí, como é que vocês vão saber se é significante ou não? Aí vocês vão ter que olhar um por um e fazer essa análise, tá? Todo valor tem que estar positivo ou todo valor tem que estar negativo. Quanto mais estreitos são esses valores, mais chance de dar a resposta. Quanto maiores são esses valores, menor a chance, tá? Mais frágil é o resultado.
Ah, professora, mas o que que é estreito e o que que é longo? Olha aqui. Esse primeiro valor aqui variou de 1,57 a 15,33. Desculpem, teve uma variação bem grande. Esses aqui também, ó, variou de 9,08 a 73,18. Então, é muito grande. Agora, veja esse daqui, esse do TGP, variou de 0 a 0,4. Ele é super estreito. Então, a chance é maior desse resultado estar correto. Porque lembra que os resultados nunca são 100%. Então, todos a gente tem que ir analisando. Outra coisa que eu chamo a atenção aqui de vocês é para ter atenção no valor de referência. Porque eu estou falando para vocês que o valor de referência no intervalo é o zero, né? O valor de referência é o zero. Então, se passar do zero, se for tudo negativo, é significante, ou se for tudo positivo, é significante. Mas tenham cuidado, porque existem algumas exceções, tá? Que é muito comum na área da saúde, que é quando a gente trabalha com risco relativo. No risco relativo, o ponto de referência não é o zero, é o 1. E aí a gente diz que quando o risco relativo está igual a 1, é porque não tem risco. Quando está abaixo de 1, é porque o risco diminui. E quando está acima de 1, o risco aumenta. Então, aqui, o valor de referência é 1 e não o zero para o intervalo de confiança. Olha aqui o exemplo. Tá vendo aonde que corta a linha? A linha não corta no zero, corta no 1. E aí aqui a mesma coisa. Quem está acima da linha aqui foi risco. Então aqui, ó, ter diabetes é risco e ter um infarto prévio é risco. Agora, isso aqui são avaliação dos fatores de risco para impotência sexual, esse estudo. Então, quem tem diabetes tem mais risco de ter impotência e quem tem infarto agudo do miocárdio prévio também tem mais risco de ter impotência. Agora, quem tem hipertensão, quem tem dislipidemia e quem fuma não teve risco para impotência nesse estudo. Tá? Então, veja aqui que aqui o intervalo de confiança não é o zero a referência, é o 1, porque eu estou trabalhando risco. Tá? Toda vez que eu trabalhar risco, o intervalo é 1, não é 0. Porque senão o que acontece? Às vezes vocês vão pegar uns artigos e vão ver uma figura com esse risco no 1 e vão dizer, ah, a professora tá louca, a professora falou errado, era no 0. Se for risco relativo, a referência é 1. Se for intervalo de confiança sem risco relativo, aí é 0. Outra coisa que também usa a referência 1 é a razão de chance ou odds ratio. É um outro tipo de teste estatístico utilizado também na área da saúde. Tá? Que aqui, em vez de ser risco, eu digo que é chance de acontecer. Então, quando esse valor está maior que 1, tem mais chance de acontecer. Quando esse valor está igual a 1, não tem chance de acontecer. E quando é menor que 1, a chance é menor de ter ocorrido, ou seja, vai ter proteção. Então, aqui um outro exemplo, ó. O odds ratio, a referência é 1. Então, aqui é um estudo falando sobre as complicações dos medicamentos. Qual que são os fatores que complicam o uso de medicamento? Vejam que quem corta a linha, o P não é significante, tá vendo? Ó, cortou a linha, ficou dos dois lados, o P não é significante. Aqui é interessante porque eu tenho a figura que eu posso utilizar de referência, eu tenho o valor de P e eu tenho o intervalo de confiança. Então, eu tenho vários meios de fazer a leitura. Tá? Então, aqui, qual que foi a principal complicação do medicamento? Foi o tempo de dormir. A complicação que esse medicamento teve foi dormir. Ó, dá sono, deve ser, né? Isso aqui tá em inglês. Dá sono na pessoa.
Que o valor foi, então, quem tomar esse medicamento tem 3,36 vezes mais chance de ter sono do que aqueles que não tomaram. E esse valor foi estatisticamente significativo, tanto pelo intervalo de confiança, como pelo p-valor. Tá? Então, a gente pode ter essas condições. De aí o valor, vejam que daí, ó, aqui no valor do intervalo de confiança, vai incluir o zero, tá vendo? Tá tudo positivo, mas incluir o zero. Se incluir o zero, perde a significância, porque aqui a minha referência é 1. Então, tem que estar tudo acima de 1 ou tudo abaixo de 1 para ser estatisticamente significante, como aqui nesse caso. Tá? Então, pode ter essas exceções na hora de vocês ler lá os artigos. Certo? Muito difícil? Professora, eu achava que o estatística descritiva era difícil. Imagina essa aí que a gente vai fazer o último. Não, esse aqui, o que vocês precisam entender é conseguir fazer a leitura. Realmente é um pouco difícil até vocês se acostumarem com esses termos. Mas vocês só vão se acostumar com esses termos se vocês lerem vários artigos científicos. Senão, também vocês não vão se acostumar com esses termos. Tá? E onde que vocês vão ler isso dentro do artigo? A questão do nível de significância, qual teste estatístico fez, qual que é a variável que foi utilizada, vocês vão ler isso no método. Tá? No método do artigo vai estar escrito todos esses itens. Todo artigo tem isso escrito? Não. Nem todo artigo faz esse detalhamento, mas tem artigos que estão bem detalhados. Tá? E os resultados do p-valor e do intervalo de confiança vocês vão encontrar no próprio resultado. Tá? Eu vou abrir aqui um exemplo para vocês, para a gente ver. Deixa eu pegar aqui um artigo. Só deixa eu ver um que seja diferente do que está lá nas tarefas. Deixa eu ver qual que eu coloquei na tarefa. Senão eu vou dar todas as respostas aqui para vocês. Lembrando que a ideia não é que vocês saibam escolher o teste estatístico nem nada, é que vocês saibam ler esse resultado do p-valor ou do intervalo de confiança para saber se foi realmente a resposta certa ou não. Ah, tá. O que eu coloquei aqui foi os meus artigos novos. Vamos pegar um mais antigo para a gente ver aqui. Deixa eu abrir aqui um para vocês. Deixa eu achar aqui. E tem um monte de artigo aí na hora que eu quero, eu não acho nenhum. Tá, vou procurar aqui na internet mesmo. Deixa eu compartilhar aqui uma guia com vocês. Vou mostrar para vocês aqui. Aí, caí e voltei, né? Tô toda hora caindo e voltando. A internet tá caindo. Aqui. Vou abrir aqui. Esse aqui é um artigo feito de uma monografia de um aluno aí da enfermagem, que foi meu orientando de TCC, e a gente publicou o trabalho dele. Tá? O que ele trabalhou? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Compartilhar. Aí. Tá?
esse artigo dele, ele fez a identificação da fístula artéria venosa e suas complicações pelos enfermeiros do serviço de entrada de Cáceres, Mato Grosso. Então, qual que era a ideia? Era saber se os enfermeiros que trabalham no pronto-socorro e nas unidades básicas de saúde sabem o que é uma fístula arteriovenosa. Tá? A fístula arteriovenosa é o que a gente usa para fazer a diálise. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, direto aqui no método, para a gente identificar aqui alguns detalhes. Deixa eu aumentar aqui. Então, aqui no método, ó, o que vai vir aqui no método? Primeiro vai vir o tipo de estudo, então é um estudo descritivo transversal. Geralmente, estudos descritivos vão utilizar a estatística descritiva. Aí vem a área de estudo, então ele vai falar onde foi feito. Não vou estar lendo agora aqui para vocês para não perder tempo, tá, gente? Depois vocês podem pegar esse artigo aqui e dar uma lida. Aí ele diz o local de estudo, então onde é que ele fez. E aí ele fala aqui da amostra. A gente já sabe o que é a amostra. Então, qual que foram os critérios de inclusão para essa amostra? Foi ser enfermeiro, desejar participar da pesquisa e trabalhar em um dos locais de estudo. Qual que foi o critério de exclusão? Deixar o questionário em branco. Aí, quantos participantes foram? Foram 14 enfermeiros que participaram. E aí ele disse o seguinte, essa amostra constitui 100% dos enfermeiros atuantes do PAN e 89% da população de enfermeiros das unidades básicas de saúde. Então, todos aqueles que trabalharam no pronto-socorro, no pronto atendimento médico, responderam. Agora, das unidades básicas, apenas 89 respondeu. Então, a minha amostra não foram todos os enfermeiros. Então, não foi um censo, foi uma amostra. Aí, aqui está a coleta de dados. Então, foi um questionário estruturado, elaborado pelo pesquisador e auto-aplicável, o período de coleta. Aí vem aqui, ó, análise de dados. O que a gente fez com os dados? Foi construído um banco de dados, vocês já sabem o que é isso, né? Que é o que a gente está fazendo, com os instrumentos coletados, com informações colhidas no instrumento de coleta de dados, que recebeu tratamento estatístico com um programa computacional Microsoft Excel 2010. Que das variáveis, sendo posterior nível em tabelas e gráficos. Então, o que ele fez, vocês já sabem fazer. Ele só fez percentual e tabela e gráfico. Aqui os resultados que ele encontrou. Só percentual. Tá vendo? Aqui é só um estudo, já dão conta. Deixa a internet voltar aí para atualizar aí a tabela. Vai a internet. Aí, ó. Tá vendo a tabela 1? Igualzinha que vocês estão fazendo agora. Só fez percentual. Tá vendo? Ó. E olha aqui, ó, os gráficos que vocês também estão fazendo. É o que ele apresentou. Tá? Então, nesse trabalho aqui, só foi a estatística descritiva. E vejam que agora vocês já conseguem ler e saber o que é uma amostra, o que vai ser esse banco de dados, o que é o tratamento estatístico. Então, vocês já conseguem fazer essa interpretação. E aqui tem a descrição das figuras, tá? Da tabela 1 aqui está descrita, tudo que está na tabela 1 está descrito aqui. Depois, o que está na figura 1 está descrito aqui. Então, aqui também é um modo de vocês
lerem para aprender a fazer a descrição, tá? Então, esse trabalho aqui mostra igualzinho que vocês estão fazendo lá com o banco de dados de vocês, certo? Viu como vocês já sabem muitas coisas, já aprenderam muitas coisas. Agora eu vou mostrar outro para vocês, outro um pouquinho mais elaborado. Aqui. Vamos abrir aqui, deixa eu compartilhar com vocês esse outro aqui. Peraí. Vou desligar minha câmera de novo, porque senão fica caindo toda hora. Tá. Esse aqui deixa eu botar lá na parte de português, não vamos ficar lendo em inglês. Esse aqui é um estudo que eu fiz sobre os medicamentos para hipertensão dos pacientes em hemodiálise aqui em Cáceres. Tá? Então, novamente, vou direto lá para o método para a gente ler. Ó, então, aqui o método. Estudo epidemiológico descritivo transversal com os doentes renais crônicos em hemodiálise que dialisaram no ano de 2014 no município de Cáceres. Então, aqui é o tipo de estudo. O presente estudo foi realizado no Centro de Tratamento do Rim, CTR, do município de Cáceres. Aí vai dizer aqui o que é o CTR, tá? Então, estou dizendo aqui o local de coleta. Depois eu falo aqui sobre Cáceres, não vou estar lendo, vamos direto para as partes que nos interessam. Aí aqui, ó. Foram coletados dados dos prontuários dos doentes renais crônicos que dialisaram durante o período de janeiro a dezembro de 2014 e analisados 17.134 sessões de hemodiálise. Os dados foram coletados em formulário próprios. Aí foram coletados, olha aqui os dados que eu coletei, ó. Data de nascimento, sexo, cor e raça, estado civil, profissão, cidade de residência, data do início de diálise, doença de base, diagnóstico, tipagem, financiador do tratamento, medicamentos utilizados para hipertensão. Então, esses aqui foram os dados que eu montei o banco de dados. Os dados foram coletados a partir da ficha de admissão médica do prontuário e do prontuário do paciente da primeira sessão de hemodiálise. Então, eu estou dizendo da onde eu estou coletando. Aí aqui eu explico como que eu considerei a variável, tá? Esse aqui não está disponível. Aí aqui, ó, os critérios de inclusão, ó. Foram incluídos no estudo aqueles doentes renais crônicos maiores de 18 anos, entre 21 e 92 anos, em programa dialítico há mais de 3 meses em janeiro de 2014, após a assinatura do termo. Os pacientes que atenderam aos critérios de inclusão foram 133, que dialisaram no ano de 2014. Aí, ó, dialisaram no ano de 2014 196 pacientes. E então, a amostra corresponde a aproximadamente 68% dos pacientes que dialisaram em 2014. Então, veja que eu estou trabalhando com uma amostra. Aí, aqui, como que eu fiz a classificação dos hipertensos, tá? Esse aqui eu estou explicando como que eu fiz a classificação dos hipertensos. Aí, eu coloco aqui como que eu classifiquei os antihipertensivos, e aí aqui é essa parte que nos interessa. Ó. Os dados foram inseridos por dupla digitação e posteriormente validados. Travou de novo aí, né? Aí, tá voltando. Aqui, ó. Os dados foram inseridos por dupla digitação e posteriormente validados.
as análises foram realizadas no programa computacional R. Aí, olha aqui, ó. Na estatística descritiva, foram utilizadas frequências e medida de tendência central e teste Q quadrado para análise de proporção ao nível de significância de 5%. Então, eu usei o p-valor menor que 0,05 para fazer esse teste. Então, quando vocês lerem isso no artigo, vocês precisam conseguir identificar o que é isso. Esse nível de significância de 5% quer dizer que o p-valor foi menor que 0,05. Aí eu vou mostrar aqui nos resultados para vocês. Aqui, ó. Então, aqui no resultado, eu tenho o meu N, o meu percentual, o valor do teste estatístico que eu fiz e o p-valor. Tá? Então, o que eu vi aqui, ó? O p-valor aqui não está marcado quem foi significante e quem não foi. Então, a pessoa que vai ler tem que saber. Então, eu estou avaliando se esse achado aqui é só para minha população, só para minha amostra, essa diferença, ou se essa amostra se aplica para minha população. Então, o primeiro que eu tenho aqui é o sexo. Essa diferença entre sexo masculino e feminina foi só nesse grupo ou foi para a população inteira? Ó, o P foi menor que 0,05. Então, o sexo é aplicado para a população toda, essa diferença de sexo. Tem mais homem do que as mulheres. Em relação à faixa etária, nenhuma foi significante. Em relação à raça, cor, a maioria foi a raça parda e a raça preta, foram as que deram significância. Então, isso aqui também acontece na minha população. O estado civil, sendo que a maioria é casado, também se aplica para a minha população. Cidade de residência, não. Ocupação, não. Financiamento pelo SUS, também não. Tá? Então, eu sei, olha aqui, ó, tá escrito aqui, ó, p-valor menor que 0,005. Aí, aqui, a mesma coisa. Quais doenças de base eu posso aplicar para minha população? Ó, nenhuma eu pude aplicar. Por quê? Porque meu grupo foi pequeno para fazer essa análise. Diagnóstico. Ó, a maioria tem insuficiência crônica não especificada. Isso aqui também acontece na minha população. Portador de hipertensão, a maioria é hipertenso, também acontece na minha população inteira. A presença de comorbidades, não deu. O tempo em hemodiálise, ó, a maioria faz hemodiálise entre 10 e 15, entre 5 e 10 anos ou entre 11 e 14. Então, também posso aplicar esse resultado para a minha população. Tá? E depois a outra tabela aqui é só frequência absoluta e frequência relativa, que vocês já sabem ler o percentual. Aqui também. Você fazia monoterapia ou multiterapia, só percentual, só análise percentual. E aí depois vem a discussão. Tá? Então agora é possível vocês já fazerem as leituras dos artigos e aí lerem na metodologia o que é cada ponto. Tá? E aí, sabendo o que tiver lá na metodologia, se é o p-valor de 95% ou nível de significância de 5%, que é a mesma coisa, eu tenho que ter valores de p menor que 0,05. Aí, isso que é o mais importante. Ou eu tenho que analisar o intervalo de confiança, se esse intervalo de confiança está todo positivo ou todo negativo. Tá? Ah, mas eu não entendi nada, professora, não consegui aprender nada. Como é que eu vou ler os artigos? Aí eu tenho que ler todo o resultado. Porque no resultado, o pesquisador tem que falar para você o que foi significativo e o que não foi. Tá? Só que se você souber ler a tabela, você vai direto na tabela e você já vai entender o resultado.
Quando você não consegue fazer essa interpretação, você tem que ler todos os pontos para achar o que é mais interessante para você. Aí tem que ler tudo para aprender, tá? Não tem jeito. Então, essa parte da nossa aula agora, essa aula e a próxima aula, é para que vocês treinem essas leituras e consigam fazer a leitura final, que é o último exercício, que é ler um artigo e responder as questões conforme o artigo. Tá? Perguntas? Professora, eu tenho uma pergunta, mas é referente à atividade número 3. Pode perguntar. É sobre a descrição da tabela. No seu exemplo que você deu, lá na hora de escrever tabela 1, ponto. A senhora colocou que a sua tabela era descritiva dos usuários da UBS Unemate, 2019. Isso. A nossa tabela não tinha descrição e também não tinha fonte. É a mesma? É para usar a mesma. Ah, ok. Para usar a mesma. Só é para usar a mesma. Ah, beleza, então. Obrigada. Eu esqueci de colocar lá em cima, eu cortei na hora de fazer, eu apaguei a primeira linha. E pode usar a mesma, tá? Professora, Pode falar. referente à atividade número 3, avaliativa, eu também tenho uma dúvida em questão daqueles do sim e não. Na hora de a gente fazer média, moda, essas coisas. A senhora mandou pra gente no Word as fórmulas e tem uma fórmula apenas. A gente vai fazer aquela fórmula em todos esses ou Não, lembra ou que não? aquele do sim ou não vai ter que fazer conforme a gente fez naquela primeira aula de banco de dados, que é fazer primeiro a contagem e depois fazer a formulazinha no próprio Excel para fazer o percentual. O percentual você pega igual, coloca o valor, divide pelo total e multiplica por 100 para fazer o percentual. Lembra, tá na nossa aula do dia, deixa eu ver aqui qual dia que foi. Na nossa aula do dia. Acho que foi a primeira ou a segunda aula? Foi a terceira. A terceira, né? Isso, a terceira, do dia 22. Tá naquela lá como é que faz essa formulazinha. Mas é esse jeito que eu te falo. No primeiro você vai contar quantas que tem, que é a frequência absoluta, que é conta C. Aí você tem que colocar o que você quer, a linha que você quer, botar ponto e vírgula, e entre aspas você tem que escrever igual tá na tabela. Vou abrir uma aqui para mostrar. Peraí. Essa parte eu fiz. Aí, pode falar. Mas aí no restante eu não sei como é que Tá. continua. Então, vamos ver aqui rapidinho. Vou mostrar aqui um exemplo. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Ó, vou compartilhar aí. Tá. Aqui, nessa tabela aqui, não tem sim ou não, né? Só tem aqui feminino e masculino. Vou fazer aqui com feminino e masculino. Tá? Então, Ok. eu coloco aqui. Deixa eu aumentar, peraí. Aqui, eu vou botar igual contar-se, aí seleciono aqui quem eu quero, que é só a primeira coluna B, aí eu boto ponto e vírgula, entre aspas, masculino, que é o que eu quero que conte primeiro. Contou 8. Tá? Vou escrever aqui no lado só para mim não perder. Masculino e aqui feminino. Aí vou contar o feminino. Igual, contar-se, seleciono de novo a mesma coluna, ponto e vírgula, abro aspas, feminino. Pronto, tem o valor. Aí eu somo esses dois aqui para saber o total.
Vou colocar aqui total. Boto igual, soma. E seleciono os dois. Tá? Feito isso, eu vou calcular o percentual. Esse aqui, o que eu fiz... Travou, professora, a imagem. Tá, peraí. Deixa ele destravar. O total aqui, você pode fazer com a fórmula soma ou simplesmente botar igual e selecionar o 8 mais o 7. Ai, desculpem. Vai. Saúde. Ah, obrigada. Espera aí que eu vou interromper e compartilhar de novo a tela. Olha lá. Aí eu fiz aqui a soma, ó. A soma eu posso fazer igual, soma e puxar os dois que eu quero, fechar o parêntese, tá vendo? Somou 15. Ou eu posso fazer igual, seleciono esse, sinal de mais, esse. Igual, deu os 15. Beleza, fiz a frequência absoluta. Agora eu vou fazer a frequência relativa. Qual que é a fórmula da frequência relativa? Igual o valor que eu tenho dividido pelo valor total, que é 15, aqui eu tenho que escrever, vezes, que é o asterisco, 100. Igual. E aí é só eu puxar para baixo, que ele vai fazer de todos. Se o valor do lado do total der 100, é porque está correto. Lembrou? Sim. Aí a gente fez isso aqui naquela primeira aula lá. E é só fazer isso com sim e não. Em vez de ser masculino e feminino, um é sim, outro é não. Certo? Sim. Beleza, então. Obrigada. Esse aqui não tem jeito. Essa fórmula de percentual tem que fazer manual mesmo, colocando o valor total e colocando vezes 100. Não tem uma fórmula fixada no Excel. Até tem, mas é mais difícil do que fazer isso. Aí tem que fazer mais 4 passos antes, então eu acho mais fácil digitar a fórmula. Pode falar, Vitor. Essa também era a minha dúvida, professora. Aí eu me travei ali mesmo, nessa parte. Da frequência relativa. Aham. Tem que fazer a fórmula escrita. Pode até anotar aí, é igual o valor selecionado dividido pelo valor total vezes 100. Aí você digita isso lá no Excel que vai dar certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então, No. a gente vai encerrar por aqui. Essa questão do p-valor e do intervalo de confiança, vocês só vão conseguir aprender lendo os artigos, tá? Então, se vocês puderem, procurem um artigo que interesse vocês, pode ser de qualquer tema, que seja um artigo quantitativo e tentem ler para trabalhar isso. E na aula que vem, a gente encerra fazendo essa leitura detalhada do artigo para conseguir identificar cada parte do artigo. Tá? E aí a nossa última aula na semana que vem, que é essa leitura do artigo para vocês conseguirem fazer a última atividade. Se quiserem tentar já fazer a atividade, podem tentar também sem problema, tá, gente? É possível já de vocês conseguirem fazer a atividade, só que semana que vem eu vou dar o passo a passo para fazer a leitura do artigo e completar a atividade número 4, tá? A atividade número 3, vocês têm até dia 10 para me enviar.
E aí eu acredito que me enviando dia 10 é de. Deixa eu ver que dia da semana que cai. Dia 10 cai no sábado. Eu vou tentar corrigir essa atividade do dia 10 no sábado e no domingo e já dou a nota na segunda, dia 12. Tá? E aí vocês têm a outra atividade para entregar até o dia 15. Não se preocupem que dá tempo do dia 12 até o dia 15 para fazer a última atividade, tá? Que ela é só de interpretação. Então, é só ler e copiar do artigo, somente isso, tá? Então, só precisa ter essa atenção na leitura, ok? Então, a gente fica por aqui. Até semana que vem, nosso último encontro já está acabando. E a gente se encontra na semana que vem, nesse mesmo bate-oral, nesse mesmo bate-local, na mesma bate-caverna. Certo? Até mais, tenha uma boa semana de estudo. Qualquer coisa, me mandem no zap perguntas. Obrigado, eu. Até mais, tchauzinho. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.